Então, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez na nossa disciplina Química Quântica 1, do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Amazonas. E hoje nós já estaremos entrando na nossa aula 4. Tá? E aqui vamos falar sobre função de onda, e dentro da função de onda a questão da equação de Schrödinger e a obtenção da equação de Schrödinger hoje. Então hoje vai ser um pouco mais técnico, mas tem muita coisa interessante aí para nós vermos. Gente, a equação de Schrödinger ela foi um divisor de águas já numa área que foi um divisor de águas com relação à física clássica. E talvez o artigo mais famoso nesse sentido é o próprio artigo de Schrödinger. Esse artigo foi publicado em 1926. O que vocês estão vendo aí, uma teoria ondulatória da mecânica de átomos e moléculas. E nesse artigo, o Schrödinger ele vai tentar mostrar, com muito sucesso, por sinal, uma maneira de você entender o comportamento de átomos e moléculas a partir de uma visão ondulatória que já tinha começado alguns anos antes, ali com o próprio de Broglie. E nesse sentido, ele propõe uma equação diferencial, segunda ordem, cujo resultado é justamente uma função de onda. E essa equação não se encontrou igual até hoje. Dirac, nessa mesma época, ele gera a mesma ideia de uma equação que pode ter como resultado uma função de onda, mas Dirac ele não entra em questão de equação diferencial e entra numa interpretação matricial. Então foram duas maneiras diferentes de analisar a natureza ondulatória da matéria e, claro, ambos ganham o Prêmio Nobel em 1933, ele, Schrödinger e Paul Dirac. E daí em diante nós temos agora uma aplicação clara do ponto de vista matemático do sistema quântico que nós podemos prever algumas coisas muito, muito interessantes. Ok? Deixa eu só mudar agora aqui a questão do apontador para ficar mais fácil. Muito bem. Bem, vamos lembrar um pouquinho da nossa aula anterior sobre os antecedentes. Nós entramos na questão da função de onda. Nós já vimos que na mecânica quântica, a interpretação de de Broglie, a partícula se desloca através de uma trajetória ondulatória e, dependendo da massa da matéria, seja do seu momento, esse lambda ele pode ser muito pequeno ou ele pode ser grande o suficiente para ser mensurável dentro do sistema quântico. Nós vimos que sistemas que têm massa muito grande, esses sistemas macroscópicos, o seu momento aqui ele é muito grande devido à sua massa, ainda que a velocidade seja baixa, mas a massa é muito, muito grande comparado, por exemplo, a sistemas atômicos moleculares, de maneira que o comprimento de onda desse sistema ele fica até menor do que a constante de Planck. Então são dimensões completamente desprezíveis aqui. E aí falamos que a matéria passa a exibir comportamento ondulatório, coisa que até então não se sabia direito, não se entendia. E agora nós temos matéria do ponto de vista ali de dimensões atômicas moleculares sofrendo os mesmos efeitos de um fenômeno ondulatório, ou seja, tendo difração, interferência. A matéria agora, em seu aspecto ondulatório, ela também sofre interferência construtiva, destrutiva, ela pode se propagar como onda. E chegamos a terminar na aula anterior dizendo que o conceito de trajetória ele não pode mais ser corretamente aplicado a moléculas, na ordem de grandeza atômica. Então você necessitava agora de um novo conceito. Por quê? Porque agora a matéria também tinha característica corpuscular. Se a onda já tinha uma dualidade, no caso a luz, a dualidade de onda-partícula, agora a matéria tem uma característica ondulatória, corpuscular também. Então nós temos esses dois sistemas agora para podermos entender corretamente a questão da matéria. Muito bem. Então vamos definir essa nova maneira de interpretar, que é a função de onda. E nesse caso, você vai entender agora que a função de onda ela vai substituir uma função matemática, que seria aquela função clássica de deslocamento. Por quê?
Porque agora nós não temos mais a questão de momento, da direção, nós não temos a questão de força do ponto de vista clássico, ali pelas leis de Newton. Nós temos agora, dentro da nova mecânica, a mecânica quântica, um conceito que é de função de onda. Ele vai substituir a questão do conceito de trajetória, e nesse sentido nós temos uma interpretação ondulatória da partícula. Essa função que vai descrever agora a partícula com um caráter ondulatório nós chamamos de função de onda psi, né? Aqui o símbolo aqui se lê psi. E nesse sentido, gente, essa nova função de onda, ela tem agora umas características interessantes, deixa eu pôr aqui, né? Porque você pode pensar, por exemplo, numa função de onda super simples. Vamos pensar, ainda sem entrar na quântica, podemos pensar numa função senoidal, né? Essa função senoidal ela tem uma amplitude, essa amplitude muitas das vezes está já dada aqui pelo valor de A, tem um determinado ângulo, e podríamos até pensar uma partícula aqui, aqui no eixo, né? Que vai até um valor máximo da sua amplitude. Essa partícula ela pode estar se movendo dentro desse caráter ondulatório. Essa função, a que vocês estão vendo em tela, ela tem o seu valor mais simples para nós, é o A seno de θ, onde esse A tem a ver com amplitude, e essa função de onda, que essa onda que se propaga, ela tem um comprimento lambda, que tem a ver com a distância entre os dois máximos consecutivos da ondulação de onda ao se deslocar no espaço. Então, quando a gente pensa em função de onda, pensem, por exemplo, aqui, é uma função unidimensional, pensando numa partícula se deslocando em um movimento ondulatório. Ainda que quando a gente imagina a partícula se deslocando, imagine essas ondas aqui, isso é verdade no sistema unidimensional. Mas isso pode ter outras maneiras de interpretar quando tem o sistema bidimensional, o sistema tridimensional. Por exemplo, essa mesma onda nós podíamos pensar numa frente aqui, né? Num plano, numa folha, e essa folha também tendo um deslocamento senoidal. Então nós temos aqui, esse aqui é unidimensional, que nós já temos uma visão bidimensional dessa mesma onda, né? Olhando ela agora no sentido x, y, e se nós pensarmos aqui um z como sendo amplitude, nós temos uma visão praticamente tridimensional desta onda, ainda que tenha uma pequena diferença que nós falamos aqui em 2 dimensões, 3 dimensões. Quando chegar a aula específica sobre isso, quando nós estivermos olhando a questão dos níveis de energia ali dos elétrons no átomo, né, aí a gente vai voltar de novo a esse tipo de ilustração e vamos ver que tem mais algumas definições extras aqui. Mas no final, gente, a função psi ela é uma descrição matemática do comportamento ondulatório da partícula, e essa descrição matemática para nós se manifesta no comportamento ondulatório. Não é exatamente que a partícula ela vai, vamos dizer, se deslocar como se fosse algo que nós estamos vendo aqui dessa maneira. Mas essa descrição matemática ela é precisa em relação ao comportamento ondulatório de uma partícula. Okay? Mas vocês vão ver mais para frente nas outras aulas que não é tão simples assim. O problema, e esse é o problema talvez mais sério, é que nós não sabemos, não temos como descrever exatamente, completamente, o comportamento de uma partícula ondulatória numa única função matemática. Por quê? Porque o que vocês estão vendo aqui é a descrição de um fenômeno ondulatório. Mas na quântica nós temos um fenômeno ondulatório a partir de um fenômeno corpuscular. Então, como enfiar num sistema ondulatório uma descrição que também abranja a questão corpuscular particular da matéria, né? Então nós não conseguimos descrever completamente. Muitas das vezes nós olhamos agora a partícula puramente como onda, para tentarmos encontrar uma função que descreva o comportamento, e a partir dessa função até encontrar estados relacionados aos valores corpusculares particulares daquele sistema. Mas é muito, muito difícil descrever essa onda completamente, porque agora nós temos uma partícula associada ao movimento ondulatório. Ok? Como seria a forma de encontrar essa função? Que forma ela teria? E essa foi a grande dificuldade, começando ali em Planck, depois indo para Bohr,
e assim por diante. Olha, nós sabemos agora que temos uma função diferente, temos um comportamento diferenciado, partícula, onda. De Broglie mostrou claramente que a partícula é onda, ali em Einstein nós já vimos que onda pode ter comportamento de partícula, e ninguém sabia exatamente como traduzir isso numa equação, uma função que descrevesse perfeitamente o sistema. Então havia muita dificuldade. Para vocês só terem uma ideia dessa dificuldade, pegando aquelas funções de onda que nós conhecemos ali do ensino médio, né? Por exemplo, aqui essa função de onda, seno ao quadrado de x mais cosseno de x. Essa função de onda simples, senoidal, cossenoidal, ela tem esse formato aqui que vocês estão vendo, dentro do argumento dela. Né? A partir, vamos dizer, do nosso sistema zero, nós temos espelhado aqui π dos π menos π dos π. Claro, dentro de um intervalo de menos 6 a 6, quanto maior for o intervalo, menor é a distância, né, entre dois máximos ou dois mínimos de onda aqui. Mas isso aqui é tranquilo. Você tem a expressão, você sabe exatamente qual é a relação entre as funções e você pode descrever perfeitamente essa função a qualquer momento. Agora, quando você começa a pensar em 2D, por exemplo, tem uma função de onda aqui, um cone circular. Essa função de onda é x² mais z² né, elevado a meio, a raiz quadrada de x² mais z². Essa função, esse cone, agora olhando em duas dimensões, né, porque eu tenho y em função de x e z, você teria alguma coisa desse aspecto que vocês estão vendo. Se você olhar somente em 2D puro para cima, você tem aqui o plano, o mapa de plano dele, né, onde quanto mais escuro, mais afundado seria, é quase o mapa de relevo da sua onda em termos tridimensionais. E aí você começa a ver que a coisa vai ficar meio diferente. Né? Como é que eu interpreto essa onda? Ela está parada, ela é uma rede? O que é isso? Né? Esse tipo de onda, você pensando num fenômeno completamente confinado numa caixa, ela já teria basicamente esse tipo aqui, ó. Vocês estão vendo ao lado de movimento. E seria mais ou menos a ondulação, né, num período determinado que te dá esse fenômeno ondulatório. Quando a gente pensa em unidimensional, você está pensando, né, aquela curvinha para cima e para baixo, mas as ondas elas podem assumir valores bidimensionais, tridimensionais e até em algumas topologias muito mais complicadas do que essa. Ou seja, a coisa começa a se complicar. E olha que estamos falando apenas de uma questão de um cone circular. Né? Quando você já começa a pensar em estados quânticos, isso aqui nós vamos ver bem mais para frente, como chega a isso, vai ficar bem legalzinho quando chegar essa aula. Aqui nós temos uma representação tridimensional de uma função senoidal, ó, completamente senoidal, de uma partícula que está confinada numa caixa. Essa caixa é retangular, e aí você pode ter diversos níveis aqui de como essa função ela pode ser mostrada dentro dessa caixa, como ela se apresenta nessa caixa. Né? Essa caixa tem um tamanho L aqui, e para cada valor de n, esse n aqui seria justamente aquele número que é inteiro, que discretiza a função. Dependendo do n, você pode ter valores diferentes aqui de energia para essa função e maneiras diferentes de verificar a função de onda. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo A, nós temos nx igual a 1, ny igual a 1, né? E isso vai te dar justamente essa função de onda, esse formato de função de onda, no caso bidimensional. Alguém pode dizer, mas eu estou vendo tridimensional. Na verdade, você está tendo uma representação aqui, é a onda bidimensional que você está vendo aqui embaixo. Isso aqui é uma representação em 3D de uma onda bidimensional. Se você tem o exemplo B você vai ter n, no caso x igual a 1 e ny igual a 2. E aí você já vai ter quase aquela onda que você imagina para cima e para baixo, mas as fases, né, a onda aqui é uma onda bidimensional, essa projeção que vocês estão vendo embaixo. Quando você projeta isso em termos tridimensionais, você já teria um monte, e no caso um vale, uma região de sela, e assim por diante. A questão é como interpretar, né, quando você já começa a ter ondas nesse caso.
Mas nós vamos ver, não é simples descrever uma onda em termos de átomo. Né? Aqui talvez você pudesse até pensar alguma coisa assim, ainda que essa representação aqui não seja melhor para o N1 e X e NY1 também, mas é alguma coisa que você podia imaginar a onda vibrando nesse sentido, aqui também, né? Ela vibrando, mudando o NX para o NY, você já teria mais ou menos isso. É claro que essa onda é uma onda bidimensional, então nós estamos falando de alguma coisa que está vibrando somente em duas dimensões, ou seja, sob uma superfície, né? Dentro de uma superfície quadrada. Mas nós vamos chegar lá, isso aqui é apenas para vocês verem a dificuldade que é a interpretação de uma função de onda. Ok? Bem, então quando você está descrevendo, né, a função de onda somente em termos ondulatórios, é, tem muito problema. É o que a gente estava vendo aí. Não tem muita dificuldade. É sempre possível, gente, em termos puramente ondulatórios, você descrever uma função de onda associada a um determinado fenômeno, isso não tem dificuldade nenhuma. O problema é que nós estamos falando de matéria, né? E estamos falando de matéria não de uma maneira clássica, estamos falando de uma questão quântica. Como é que eu posso encontrar uma função de onda que descreva uma partícula, ou no caso de um átomo, que tem muitas lá, um conjunto de partículas dentro de um caráter quântico? E aí é que o negócio começa a ficar complicado. Né? Por exemplo, o que vocês estão vendo aqui em tela, né, são as funções de onda do átomo de hidrogênio, com seus determinados níveis. E aí você pode ver onde está um pouco mais roxo, você vai ter uma densidade maior de elétrons, está mais amarelo, uma densidade menor e assim por diante. Né? Então vejam, nesse aspecto, como é que eu posso definir uma função matemática que descreva esse tipo de comportamento ondulatório? Isso não é fácil, nós não temos uma solução final, a verdade é essa. O que nós temos é o seguinte: podemos tentar encontrar uma função de onda básica, teste, e aí variar os vários parâmetros dessa função de onda até que ela encontre um valor de energia que seja compatível com aquilo que nós sabemos. Ou podemos pegar uma função de onda básica, mudar os seus parâmetros até que encontremos a menor energia do sistema possível para aquela descrição, e aquilo ali nós dizemos, não, esse é o estado fundamental desta partícula em termos ondulatórios. Então é muito, muito complicado. Tá? O que nós vamos ver em quântica é basicamente uma interpretação matemática desse tipo de função que vocês estão vendo aqui. Tá? Por exemplo, a função de onda do hidrogênio, que é a função mais básica, que a gente acaba chamando de função monoeletrônica, ela é só essa coisinha aqui. Né? Ela tem parâmetros variando em raio, né? Variando em dois ângulos, um ângulo azimutal, um ângulo coazimutal colateral, dois ângulos, um azimutal e um colitudinal, não lembro, depois eu verifico isso daí. E você tem valores, né, de números quânticos, número quântico principal, azimutal e assim por diante. Né? Isso daqui não é algo simples, mas é a descrição matemática que nós temos de algo que nós podemos descrever semelhantemente a isso que vocês estão vendo aqui na figura. A questão é, será que as coisas são assim mesmo? O que nós podemos saber é que esse tipo de função de onda descreve aquilo que nós podemos observar dentro de um modelo quântico da matéria. E é uma coisa depende da outra. Nós temos um modelo de matéria. Desse modelo de matéria, nós entendemos matéria como uma dualidade, onda-partícula dentro dos aspectos ali, atômico dentro das dimensões atômicas. E dentro das dimensões atômicas, nós podemos pensar em funções de onda que descrevam um sistema. E a partir do que nós descrevemos, nós conseguimos descrever em figuras e imagens, e essas figuras e imagens dependem da maneira como nós entendemos o modelo. Quem veio primeiro, tá? Nós vamos entrar nessa questão. Ok? Muito bem, quais são as funções básicas? Gente, é muito difícil a gente pensar assim, qual é a função verdadeira. Não podemos entrar nessa questão.
Nós podemos pensar o seguinte: as primeiras tentativas de descrever as funções para cada elétron logo no início foram chamadas de funções hidrogenoides. Eram funções que descreviam o comportamento de um elétron dentro de um campo de força. Esse campo de força é um campo de força dentro do próprio átomo, né? E essas soluções, elas foram consideradas exatas dentro de átomos monoeletrônicos. Mas essas exatas até hoje também têm alguma dificuldade. E o potencial, o campo de força de potencial era do tipo aqui menos ZR. Tá? Esse Z é a carga nuclear pela distância. Nesse sentido, se encontrou as primeiras funções monoeletrônicas nesse formato. Algo semelhante que vocês viram no slide anterior, em que você tinha 3 parâmetros que estariam sendo utilizados para descrever. Teríamos um parâmetro radial e teríamos um parâmetro orbital. O parâmetro radial, que parece aqui tão pequeno, na verdade já entra aqui a questão da carga nuclear, a distância elétron-núcleo e mais alguns outros parâmetros, ou seja, não é uma função simples. Nesse caso, y aqui são os chamados harmônicos esféricos ou funções orbitais. Os betas aqui são polinômios de Laguerre. O N, L e M são os números quânticos, que a gente vai ver de onde vai sair esses números mais para frente, e Z é a carga nuclear. Isso estamos falando para átomos monoeletrônicos. Imagine átomos polieletrônicos. Essas são as soluções exatas dentro de um modelo. Nós chamamos aí de os esféricos harmônicos, mas essas soluções elas foram pouco usadas, gente. Porque quando você utiliza essas funções do jeito que está apresentado em tela, você tem algumas dificuldades para resolver algumas integrais de energia. E isso dava erro, né? Muito grande em alguns cálculos quando você começava a aumentar o tamanho do sistema. Só para vocês terem uma ideia, né, as funções hidrogenoides, somente a parte real, daquilo que a gente imagina que seja o nosso orbitrônico aqui, dos orbitais básicos, tem esse formato aqui. Né? Então, por exemplo, o orbital 1s é 1 sobre π elevado a meio, ZA 3 meio Z menos ZRA. Isso aqui a gente vai ver depois de onde se obtém, eu só não lembro se é em quântica 1 ou em quântica 2, mas cada um deles é uma descrição de um orbital hidrogenoide, 1s, 2s, até chegar o dxy, dxz, dyz e assim por diante. Vocês vão ver que basicamente todos são funções senoidais, cossenoidais, tá? Com algum aspecto aqui exponencial envolvido no meio. E claro, isso vai começar a partir de uma esfera mais simples, 1s, e depois o negócio vai complicando. Isso aqui são funções. Dá para usar diretamente do jeito que está aqui? Do jeito que está aqui, não. Ela tem que ser adaptada a cada sistema. Mas essas são as funções básicas para os orbitais hidrogenoides, começando do átomo de hidrogênio. Vamos ver isso mais para frente. Agora não, a gente vai precisar de mais algumas coisas. Mas aí, continuando, né? É difícil descrever mesmo função de onda. Pensa, por exemplo, no átomo de lítio. O átomo de lítio é 1s2, 2s1, a última camada ela é monoeletrônica. Então você tem aqui o átomo de lítio em seus estados iônicos. Nós temos o lítio mais, lítio menos, né, aqui dentro. E aí você vai ter aqui a questão de densidade de elétrons, em azul menor de 4,25, pensando aqui em angstroms cúbicos, e até você chegar em mais a 12,75. Né? Então você tem esses valores aqui eletrônicos, o núcleo quase não dá para ver aqui, seria um azulzinho escondido em algum desses lugares. Como é que eu descrevo uma coisa dessa, gente? Como é que eu descrevo? É muito complicado. Você não pode simplesmente pegar uma equação, né, matemática, como eu mostrei os orbitais hidrogenoides anteriormente, e descrever aquilo numa única função grande, né, com parte senoidal, cossenoidal, imaginária, exponencial, porque esse tipo de função nós nunca conseguimos encontrar para um único átomo completo que seja. O hidrogênio é o que vai te dar a função mais exata, mas a partir do hidrogênio nós não temos mais nenhuma função que descreva perfeitamente nenhum orbital atômico dentro da molécula, ou seja, essas funções são extremamente complexas. Nós não temos como entender dentro
do nosso modelo, mas não quer dizer que nós não possamos resolver, né, e encontrar uma função de onda, né? Quando a gente junta esses estados aqui, você vai estar vendo aqui, ó, a função de onda do átomo de lítio, né, no seu estado normal, e você vê que o que tem aqui é uma densidade de elétrons, ainda que você diga, mas só tem 3 elétrons. Só que esses 3 elétrons aí estão em estados de vamos dizer, de expansão, contração probabilística. Então você não tem como saber onde ele está. Seria alguma coisa assim a função de onda em termos de densidade eletrônica. Muito bem. Podemos fazer alguma coisa? Podemos. Né? A partir da equação de Schrödinger, foi possível pensar em várias maneiras de encontrar a melhor função de onda inicial teste, e que daí em diante você poderia variar os parâmetros para chegar aos valores de menor energia. Então, por exemplo, o lítio é um S2, um S2, 2S1. Então ele tem 3 elétrons. Uma das primeiras tentativas foi tentar encontrar uma função de onda, que nós chamamos de φ0, a partir de uma análise determinantal. Né? Então você tem um determinante de funções monoeletrônicas e esses determinantes vai te dar como resultado uma função de onda gigante, a partir de funções monoeletrônicas ali dos orbitais hidrogenoides ou semelhantes a ele. Então, por exemplo, dentro do lítio, você tem um orbital 1s, em que você vai ter o spin para cima, né, ou spin para baixo, alfa, beta. Então você pode ter um elétron no orbital S1, né, para cima, um elétron no orbital 1 para baixo, um elétron no orbital 2s para cima, e aí você vai variando. Né? Você já vai ter aqui um elétron 1, 1, aqui você vai ter o elétron 2, 2, 2, aí alfa, beta, alfa, e o elétron 3, 3, 3, alfa, beta, alfa e assim por diante. E aí você faz o determinante aqui e nota para cada parâmetro desse, você tem aqui, por exemplo, um S, essa função básica hidrogenoide, 2S, essa função básica hidrogenoide. E quando você resolve isso daí, você tem uma função grande. Essa função grande é a função teste, a função básica que nós podemos utilizar dentro de um sistema determinantal para encontrar a menor energia possível. Então, eu não posso não saber qual é a função melhor, mas eu posso, a partir da melhor função teste, variar os seus parâmetros de maneira a encontrar a menor energia do sistema. E com a menor energia de um sistema, eu posso encontrar outros parâmetros para esse sistema, inclusive eu posso melhorar a função teste. Mas isso também ainda não é do nosso curso. Nós vamos ver isso mais para frente, ok? Então é uma grande dificuldade em descrever a função de onda. Tem outros métodos hoje em dia para encontrar a função básica inicial, e essa função utilizada dentro da equação de Schrödinger para melhorar o próprio sistema de maneira autoconsistente. Mas isso daí já é quântica avançada 2. Nós vamos chegar lá. Bem, já falei muito, vamos começar a falar da equação de Schrödinger. Né? Em 1926, Schrödinger sugere uma equação, ali naquele artigo que eu mostrei, e nessa equação ele dizia como determinar a função de onda de qualquer sistema. Claro que havia alguns parâmetros ali, você tinha que levar em conta a energia potencial, a energia cinética. Essa energia potencial cinética teria que ser descrita a partir de operadores matemáticos, novos operadores quânticos ali. A resolução dessa equação te traria o valor da energia do sistema e, inicialmente, é o que nós sabemos até hoje, qualquer observável físico, ou seja, qualquer propriedade física, poderia ser obtida a partir das soluções dessa equação. Em termos bem simples, daqui é a equação de Schrödinger para uma partícula no sistema unidimensional. Só estamos pensando aqui em sistema unidimensional. Inicialmente, né, se aqui é a função de onda que descreve essa partícula, sistema com uma única partícula. E aqui nós temos o nosso famoso H cortado, H barra, a massa aqui da partícula, a função de onda derivada segunda, o potencial, o psi e a energia psi. Depois a gente vai ver como chegar a tudo isso daqui, tá? Então essa é o formato da equação de Schrödinger. Isso aqui está muito facilitado, tá? Para o sistema unidimensional. Vamos ver cada um desses passos daqui em diante. Joinha?
Lembrando que essa partícula está submetida a um campo. Tá? Esse campo de energia, potencial de força aqui, está descrito por essa parcela aqui potencial. Joia? Muito bem. O que quer dizer tudo isso daí? Nós podemos, analisando aqui a função, a equação de Schrödinger, tentar entender alguns aspectos dela. Né? Por exemplo, aqui tá, você tem três parcelas diferenciadas. Essa parcela aqui, a primeira, onde nós temos a derivada segunda da função, é a parcela relacionada à energia cinética do sistema. A energia potencial, claro, já está dizendo o nome, relacionada à energia potencial, e aqui energia total. Isso daqui lembra muito, está dentro do princípio, né, de energia, no caso clássico, que é para todos, ninguém pode fugir ao princípio de energia, onde a energia total ela tem uma componente potencial e componente cinética. Então a equação de Schrödinger não vai fugir do princípio da equipartição de energia. Ela está lá dentro. Né? Não podemos criar energia, não podemos destruir energia. Nós temos que pensar a energia agora em termos universais. Então essa equação está dentro disso. O problema é que cada parcela dessa depende da descrição que você tem justamente da função de onda. Resolvendo essa equação simples com um potencial, dependendo do potencial que nós vamos utilizar, a sua resolução pode ser mais fácil ou mais difícil. Se você pensar que essa partícula ela é livre, ela não está sob nenhuma força, ou seja, o potencial dela aqui é constante ou zero, se você pensar em termos de derivada, né? A força ali é constante, portanto o potencial seria zero, então você só teria a parcela da energia cinética para resolver juntamente com a energia total, ok? Bem, o formato dela, então, para nós, inicialmente, vamos começar com um sistema unidimensional. Tem esse daqui, H cortada é aquela chamada constante de Planck modificada, ou H barra, e tem esse valor que nós já vimos anteriormente, algo na faixa de 10 a menos 34 joules segundo. Então, isso aqui tem quase que dimensões ali de momento. Muito bem. Você vai encontrar nos livros, e muitas das vezes até em camiseta, a equação de Schrödinger nesse formato aqui. Ó. Hψ igual a Epsi. Muita gente não entende o que quer dizer isso, porque se tem psi de um lado e tem psi do outro, então H é igual a E. Mas esse H não é exatamente esse E. Mesmo que eu cancele psi com psi, isso daqui é um operador e isso daqui é um número, não é um escalar. Então, são coisas diferentes, a gente vai ver isso também em aulas posteriores. Né? Então, esse H é o famosíssimo operador hamiltoniano do sistema. É onde entra aquelas duas parcelas que nós vimos anteriormente, a parte cinética e a parte potencial. Então, nós temos aqui um membro dentro do operador hamiltoniano relacionado à energia cinética e o outro a própria energia potencial, onde esse delta ao quadrado nabla aqui é o que nós chamamos, no caso aqui, de Laplaciano, ou del2. O Laplaciano aqui, ele é utilizado e ele é necessário quando você não tem mais um sistema unidimensional. Aqui você tem um sistema unidimensional, mas no sistema real você tem um sistema o quê? De três coordenadas x, y, z. E nesse caso, o Laplaciano aqui já vai ser a derivada, né, segunda para cada coordenada. Então já fica uma coisa um pouquinho mais complicada. Vamos ver mais para frente também. Hoje é só ver o básico. Quais são as características da equação de Schrödinger? A formulação dela baseia-se, então, numa equação diferencial de segunda ordem. Lembrando aqui, ó, aqui nós temos uma equação diferencial de segunda ordem. E essa equação diferencial, como toda equação diferencial, ela é uma equação também linear, ela tem como resultado uma função ou uma soma de funções. Tá? Então, ela se baseia na resolução de uma equação diferencial de segunda ordem, temos a derivada segunda, e a solução é uma função matemática, ou uma soma de funções, se você utilizar uma soma de funções lineares, aí, mas aí é outra coisa. Para vocês terem uma ideia, aqui nós temos a função de onda, né, de uma solução da equação de Schrödinger resolvida. Essa função aqui, ela vai te dar como resultado, né, essa é a função de onda, seria esse psi aqui,
Quando essa função de onda é aplicada sobre o operador newtoniano, que é o operador energia, o resultado é um número escalar aqui, que seria o próprio valor da energia. E esse valor da energia só depende, veja bem, do caso de n, porque você tem o h, que é uma constante, o m, que é a massa, o l, que é a dimensão ali da sua caixa, em x, y e z. A única diferença para a energia de cada nível só vai depender do que? Do número aqui absoluto n, que é justamente o nosso número discretizador de energia para cada nível. Então, essa é basicamente a solução simples que nós temos quando nós aplicamos a equação de Schrödinger e nós chegamos a esse resultado. Isso aqui nós vamos desenvolver mais para frente, nós vamos chegar a esse resultado, vamos ver parte a parte como chegamos a esse resultado aqui e como chegamos a esses valores de energia. Mas isso aqui são as soluções da equação de Schrödinger, uma partícula que está confinada numa caixa quadrada, no caso aqui numa caixa cúbica, né? X, Y e Z. Como sempre, ó, função senoidal, nós partimos de uma função senoidal básica, teste, e dali nós podemos melhorar até chegar aos melhores valores para a sua função de onda, a melhor maneira de descrever. Muito bem, essa função, a equação de Schrödinger, né, ela vai nos dar o caráter ondulatório de uma partícula. Veja bem, né? Não é que ela vai descrever o caráter dual onda-partícula do teu sistema, ela vai te descrever a expressão matemática da onda associada a uma partícula. E com isso nós podemos chegar então à definição geral matemática daquela proposta de de Broglie que toda matéria tem caráter ondulatório. Ok? Então o que nós podemos pensar sobre isso daí, né? Sobre essa função, essa equação, né, de Schrödinger? A equação de Schrödinger, gente, ela tem um papel bem semelhante ou análogo ao papel das equações de Newton, principalmente da segunda lei de Newton, lá da física clássica. Porque ali relacionava também uma equação diferencial, força e posição de uma partícula. Então aqui é muito semelhante, mas aqui também nós não podemos nos enganar, tá? Porque lá na física clássica você podia a qualquer momento descrever o momento e posição de um sistema, mas agora na quântica, e a gente vai ver depois com Heisenberg, não é possível fazer. Ou seja, é semelhante em algum aspecto, o formato lembra, a ideia de descrever uma trajetória lembra também, mas são coisas completamente diferentes. Tá? Quando você resolve a equação de Schrödinger, você, na verdade, está querendo conhecer o quê? A forma da função de onda associada a uma partícula. E a palavra associada aqui é importante, porque tem gente que confunde o seguinte, olha, a partícula é uma onda. Não é. A partícula ela tem um caráter ondulatório, dependendo da maneira que você analisa, que você experimenta, ou ela tem um caráter corpuscular, dependendo da maneira que você descreve, você experimenta. Né? Então nós podemos dizer assim que nós temos uma onda associada a uma partícula, ou até um caráter particular associado a uma onda. Tá? Então quando você conhece a função de onda, você conhece a função de onda que é associada ao comportamento ondulatório de um fenômeno corpuscular. Né? Fica meio confuso, mas é isso daí. Quando você conhece essa função de onda, você tem agora o quê? Todas as informações possíveis dessa partícula e você pode calcular ou expressar todas as propriedades possíveis para aquele sistema quântico. Ok? Muito bem. Como é que a gente obtém a equação de Schrödinger? Aqui, cada professor, cada autor, ele pode partir de uma forma diferente para a equação de Schrödinger, porque ela não tem um análogo direto na clássica, ela não é baseada de um pressuposto clássico, ela tem um novo pressuposto, vou já mostrar para vocês. O fato é que eu não posso obtê-la diretamente de qualquer equação clássica de onda, não, diretamente não. Eu posso fazer ilações, suposições a partir do sistema clássico e partir desse ponto. Mas nós não temos uma obtenção direta. Você pode ter alguma ajuda a partir da equação de Schrödinger e de de Broglie. Você partindo da proposta da proposta de Planck
e a interpretação de de Broglie começar a construir algo que vai chegar à equação de Schrödinger. Então, veja, não temos essa dedução puramente matemática. O que temos a partir de Planck e de Broglie é uma série de postulados, gente. E são esses postulados, e a partir deles, que nós podemos deduzir a forma de uma função de onda e chegar à ideia da própria equação de Schrödinger, ok? Ou seja, nós temos resultados que são descritos a posteriori, mas não a priori. A priori nós não temos nenhum dado na clássica que seja a base inicial, ininterrupta, para chegar à equação de Schrödinger. Então, o que é postulado? Postulado aqui é uma questão interessante, que muita gente pensa se postulado, né? O que é postulado? Será que é teoria? Será que é hipótese? Gente, postulado, e aqui é bom que fique claro, postulado é um ponto de partida. Um ponto de partida para uma sequência lógica tomado como óbvio. Então, é um pressuposto, parto de um pressuposto. E ele é tomado como óbvio para construir uma teoria. Então tem que ter um ponto de partida. Se você tem uma teoria que ela não está ligada diretamente a nenhuma teoria anterior, você tem que formular um postulado e a partir daí começar a erguer o edifício da sua teoria. Mas um postulado é interessante, tá? Um postulado não é uma hipótese, eu tenho essa hipótese, eu acho que vai acontecer. Não, postulado é um fundamento. Esse postulado ele permite o que é a previsão de fatos que sejam evidentes ou não. Ele permite, a partir desses postulados, uma vez aplicados no teu sistema, ele permite a interpretação de fatos, mas esses fatos eles não podem ser verificados a priori, experimentalmente. Eu parto desse postulado para explicar um resultado, mas eu não tenho como, a partir desse resultado, chegar numa cadeia lógica de eventos e mostrar o postulado. Tá? Ou seja, eles não podem ser deduzidos a priori, teoricamente. Em termos bem lógicos, o que é um postulado? A gente diz que é um princípio, uma proposição ou hipótese, mas até a palavra hipótese aqui não é muito boa. Mas o pessoal pensa isso aí em termos de filosofia. Aceito sem qualquer demonstração prévia. Ou seja, postulado passa a ter característica de dogma. Você tem que aceitar o postulado para poder provar o teu sistema em termos das suas consequências, dos seus resultados. E uma vez que você tem um resultado, você diz assim, olha, o postulado funciona, e a partir desse resultado você pode até melhorar a dedução do teu sistema, mas ela não está ligada diretamente a uma ideia anterior. Então, na quântica, nós temos postulados em que a gente acaba tendo que dizer assim, olha, você tem que aceitar isso por fé, é um dogma, você tem que aceitar isso daqui como um ponto de partida, você tem que aceitar isso como óbvio, ainda que não seja óbvio lá na clássica, para daí construir a sua teoria. Então, a quântica ela é baseada em uma série de postulados, gente. Veja, na afirmação de de Broglie se postulou o quê? Que o movimento de uma partícula microscópica, na verdade de dimensões atômicas, ela é governada pela propagação de uma onda associada a esse movimento. Mas de Broglie ele não diz como essa onda se propaga, ele não diz qual é a sua forma, né? Ele não chega a uma conclusão lá da clássica em que ele deduz a partir de pontos básicos da física clássica e mostra esse comportamento ondulatório no sistema corpuscular. Mas, a partir desse postulado, se é onda, você está dizendo que é onda, então você pode pensar em alguma coisa da mecânica ondulatória clássica e tentar, a partir desse ponto, chegar a alguma solução que possa explicar alguns sistemas desse tipo de caráter de de Broglie. Ok? Então, veja bem, vamos pensar. Olha, matéria tem caráter de onda. O que eu sei de onda? Né? Qual é a onda mais simples? A onda mais simples é a onda senoidal, que é descrita por uma função matemática e a gente poderia usar isso aí como ponto de partida, mas eu estou partindo do pressuposto, de um postulado que a matéria tem característica ondulatória, ainda que nada na clássica pudesse chegar a esta conclusão.
Então a função de onda mais simples seria a função de onda psi, em que você tem uma variação em termos de espaço e de tempo. Seria psi igual a seno de 2π x sobre lambda menos νt. Esse aqui é a frequência vezes o tempo. Né? E aí você tem que lembrar algumas coisas lá de física 2, né, de ondulatória básica. Do número de onda angular, o número de onda angular é o 2π sobre lambda, e a frequência angular, que nós chamamos de ômega, que é o K, que é o ômega, 2π. Com esses dois valores, a gente pode pegar a função de onda mais básica, que se propaga no tempo e no espaço, e reinterpretá-la ou rearranjá-la em termos de K e ômega. Né? Então, nesse caso, se você simplesmente colocar dessa forma, você vai ter que psi vai ser seno de kx menos ômega t. Ômega t. Por quê? Porque você tem aqui, quem é o ni, e seria ômega sobre o quê? 2π. Você tem 2π aqui, você pode melhorar esse valor. Né? Quem é o nosso caso aqui? O K. O K é 2π sobre lambda. Você tem lambda que substitui por K sobre 2π, você vai poder cortar nos dois casos, ambos vão ter 2π, você vai poder cancelar essa parte do argumento. Então você vai ter que psi vai ser seno de kx menos ômega t. Ou seja, nós temos uma função simples, senoidal, cujo argumento tem uma componente espacial e tem uma componente temporal. Ok? E essa poderia ser a nossa função tentativa. É a mais simples que tem. Né? Então, já que estamos falando de propagação, estamos falando de propagação no tempo e no espaço. Então, seria a função mais simples. Nós poderíamos aplicar essa função a uma partícula livre, que tem um momento aqui constante, e ele tem também um comprimento de onda constante, ou seja, não é uma função variável, mas é uma função constante. E se eu dissesse, bem, eu não posso pensar na matéria como um todo. Vamos pensar numa partícula, mas vou pensar numa partícula sem forças sobre ela, uma partícula livre. Qual seria a melhor função de onda? Essa daqui. Ora, se eu tenho essa função de onda, será que eu posso utilizá-la para resolver o sistema e chegar aos valores de energia ou a uma função matemática, uma equação, uma expressão matemática que me dê como resultado justamente essa função simples? Daqui a gente já começa a pensar agora em termos de postulado, né? Pensar mais ou menos em termos de como o Schrödinger ele pensou o seu sistema, ok? Então vamos lá, né? Vamos definir alguns termos. Eu não sei se vocês lembram de frequência angular, ômega. Frequência angular é a taxa, gente, de variação temporal de algum ângulo do spin. No sistema internacional, ela é medida em radianos por segundo. Então, veja que a gente está pensando numa onda. Só que aí você diz assim, puxa, mas é uma onda, né? Uma coisa ondulando, o que isso tem a ver com ali o círculo trigonométrico? Né? Como assim? A frequência angular é a taxa de variação temporal do ângulo em que a sua onda está sendo propagada. Ela é temporal. Talvez essa expressão que nós temos aqui seria a onda aqui, se propagando, e dependendo aqui da sua amplitude, você vai ter diferentes valores, né, no caso de velocidade radial. E nesse caso, seria a sua frequência. Difícil de entender dessa maneira, mas talvez seja mais fácil entender dessa forma aqui. Você tem três ondas, ondas aqui com amplitudes diferentes, e se você olhar, por exemplo, a menor de todas é essa azulzinha. Então você pode ver que a frequência aqui em termos de velocidade angular, em termos de um círculo trigonométrico, ela é basicamente o quê? Maior do que as outras, de certa forma. Né? Então você vai ver aqui o roxinho, o vermelho, e essa frequência, a taxa de variação angular desse ângulo do spin é justamente a frequência angular associada ao movimento da sua onda. Tá claro? Então, um dos componentes da onda se deslocando no espaço é justamente essa componente temporal. E nós chamamos essa componente temporal a frequência, do quanto esses ângulos eles se manifestam na trajetória da partícula em seu deslocamento. Então, a dependência aqui ela é temporal. Mas se você olhar bem, bastante tempo para essa figurinha aqui animada, você vai conseguir entender justamente essa questão
desse ângulo em radianos por segundo. Né? Então você vai ter ondas com maiores frequências angulares, outras com menores frequências angulares. Joia? Muito bem. Vamos aqui para o segundo aspecto, que é o número de onda. O número de onda é mais fácil para nós entendermos, que é o número de onda é o número de comprimentos de onda por unidade de distância, ou seja, 1 sobre lambda, onde lambda aqui é o comprimento de onda. Então, nesse caso aqui, o que é isso? É definido que como número de onda, ou no caso, o número de onda angular que você passa, né, num determinado espaço. Ou seja, esse aqui é dado pelo recíproco da distância, por metro a menos 1. Ok? Então vejam, o número de onda é quantas ondas, de certa forma, né, você tem num determinado espaço ali dentro do deslocamento da sua onda. Ok? Então seria isso daí, bem mais simples, número de ondas, e aí você vai ter a questão bem semelhante aqui, né, dos radianos, você pode ter expressá-la radianos por metro. Joia? Ou seja, se essa daqui me dá uma descrição temporal, essa daqui vai me dar uma descrição espacial da minha onda, né, enquanto ela se desloca numa determinada trajetória em termos de espaço. Joinha? Ok. Muito bem. Então, temos frequência, acho que deu para lembrar. Temos aqui o número de onda. Então, vamos voltar para o nosso caso. Né? Estamos tentando obter a equação de Schrödinger. Né? Quais são as hipóteses necessárias? Então, temos 4 hipóteses necessárias. A primeira, e é claro, é a mais universal, nenhum sistema pode fugir dessa hipótese, o sistema ele tem que ser consistente, o que com os postulados de Planck, de Einstein e de Broglie, em relação à questão aqui da partícula associada a uma onda associada a uma partícula, e está dentro o que de um princípio maior, que é o princípio da repartição de energia. Mas seja o que for a sua expressão que você queira utilizar para encontrar uma função de onda, a energia ela tem que obedecer o quê? Os princípios da quantização de energia, E é igual a H. Ele tem que obedecer a natureza corpuscular da radiação, a questão ali do efeito fotoelétrico de Einstein, e tem que também estar dentro, obedecer ao princípio que do caráter ondulatório da matéria. Então, essas 3 equações têm que estar dentro para eu definir uma equação em que eu digo assim, uma partícula ela tem um caráter ondulatório, ela tem uma onda associada ao seu deslocamento. Então eu tenho que partir desse primeiro pressuposto. Tá? Então esse é o nosso primeiro postulado, vamos dizer, para resolver a questão. Então são as hipóteses necessárias. E claro, os postulados gerais, condensação de energia, natureza corpuscular da radiação, natureza ondulatória da matéria. E o segundo, né? Nós temos aqui o segundo, ele tem que ser consistente com o princípio geral da energia, claro. A energia total ela não pode ser destruída, ela não pode ser criada do nada. Então, a energia total ela tem componentes que podem ser equiparticionados, né, em valores menores. No nosso caso, estamos considerando a energia cinética e vibracional. Então, essa equação ela tem que ser consistente com o princípio geral da energia. No caso, com a energia cinética, nós já vimos na aula anterior, P² sobre 2m, e a energia potencial V também, porque depende de como você vai descrever o teu sistema de força sobre, né, a sua partícula. Ou seja, aqui, né, nós temos que esse sistema tem que levar em conta as energias cinéticas, a energia potencial para o teu fenômeno, e com isso você vai obter o quê? A energia total do seu sistema, estudado o melhor valor dessa energia. E se você tem o melhor valor dessa energia, você pode utilizar um sistema, né, de autofunções para encontrar os valores das observáveis do teu próprio sistema, suas propriedades, a partir dessa solução de energia. Então nós temos aqui 2 hipóteses necessárias. Tem que ser consistente com os postulados Planck, Einstein e Broglie, são 3 postulados. Tem que ser consistente com o princípio geral da energia, seja clássico, seja quântico, ninguém pode fugir a esse princípio geral. E aí temos mais 2 situações. Né? O terceiro, ele tem que ser linear em y, no caso x e t. Por quê? Porque nós estamos pensando a partícula como onda.
E essa onda ela tem alguns fenômenos que você tem que assumir, né, que ela vai ter que ter característica matemática do ponto de vista linear. Ou seja, se eu tenho duas funções de onda ψ1 e ψ2, e as duas são funções diferentes para a equação de Schrödinger, né, pensando num determinado potencial, se eu combinar essas duas funções, qualquer combinação entre elas linear e arbitrária, a soma, né, disso daqui, a combinação linear, vai gerar uma outra função de onda que também é solução. Isso é possível numa equação diferencial. Né? Então você vai ter como resultado, se eu tenho função ψ1 e ψ2, ambas são solução, a soma das duas em valores arbitrários para C1 e C2 vai gerar também uma solução. A gente vai ver isso mais para frente também. Né? E a gente diz que é linear por dois aspectos. Primeiro, porque não vai mudar a potência de cada função, você não vai ter uma coisa diferente. E segundo, ela é arbitrária, por quê? Porque valores C1 e C2 podem ter quaisquer valores específicos para o seu sistema. E claro, se ele é linear, isso vai nos explicar uma característica lá da ondulatória básica. Nós podemos somar funções, né? E com isso nós podemos estar produzindo ou respeitando a ideia do fenômeno de interferência, que é um fenômeno ondulatório, né? Que nós já vimos aqui nas aulas anteriores. Se eu tenho duas funções de onda, duas ondas somadas, com as mesmas fases, né? Positiva e negativa na sua formatação, você tem como resultado uma terceira função de onda, que é a somatória em termos de interferência construtiva das duas funções anteriores. Esse psi seria a tradução disso daqui que vocês estão vendo. C1 ψ1, C2 ψ2, então tem ψ1 ψ2. Isso só é possível se a função for linear, tá? Porque se ela não for linear, nós não podemos produzir matematicamente o nosso fenômeno de interferência, que é um fenômeno, uma característica específica, perdão, do fenômeno ondulatório. Joia? E por último, a energia potencial é uma função do tempo, aqui do distanciamento, aliás, né, do espaço, mas também é uma função de t. Quando você tiver um sistema que varia temporalmente também, então o teu potencial é uma função de x e t. Para você utilizar a dependência espacial e temporal, você vai ter que resolver uma equação um pouquinho mais complicada. Para nós, inicialmente aqui nesse curso, nós vamos pensar somente na dependência espacial, ou seja, a função de onda em relação a x, ou seja, a equação de Schrödinger independente do tempo. Se você pensar ela dependente do tempo, você já vai ter uma equação um pouquinho diferente, semelhante em muitos aspectos, mas você já vai ter um componente imaginário aqui. Muito semelhante, a ideia de dedução é muito semelhante, é independente do tempo, mas ela precisa de mais alguns pequenos aspectos para isso. Ok? Vamos adiante. Não se preocupe, é muita coisa. A gente vai ver no decorrer do curso tudo isso daí. Como é que eu posso obter a equação de Schrödinger? De maneira simples, a partir, veja bem, do caso da partícula livre, é o caso mais simples. Vamos começar por simples, com o tempo a gente complica a situação. Então, vamos pensar que eu tenho uma partícula livre, com potencial aqui inicial constante. Então, nesse sentido, a força que atua é basicamente zero, porque força aqui é derivada do potencial. Se o potencial é constante, a força é zero, ou seja, nós não temos forças atuando sobre essa partícula livre. Ela está livre de qualquer força e o potencial para nós não vai fazer diferença porque ele é constante em todos os aspectos. Nesse caso, é como se não tivesse um potencial associado ao sistema. Tá? Então, se esse potencial inicial é constante, a força é zero, então o P será constante, é o momento linear, e a energia também será constante, gente. E aí nós temos que pensar agora nas quatro hipóteses. Vamos lá, né? Hipótese A, B, C e D. 1, 2, 3 e 4. Quem são as hipóteses A e B? Nós temos o postulado de Broglie, não só de Broglie, a questão ali de Einstein, a questão de Planck, e o B é o princípio geral da energia. Então, usando essas hipóteses, a gente quer construir uma equação, né, que possa chegar como resultado a descrição daquela primeira função de onda mais simples possível. Então, você tem o quê? Aqui é o princípio geral da energia, energia cinética potencial. Nós temos a questão aqui de Broglie, e nós temos aqui Planck.
Tá? Então, utilizando isso daqui, nós podemos chegar a que situação? Podemos ter isso daqui, energia é Hni, então substituir aqui Hni. Tá? Você tem P quadrado sobre 2m, e aqui você pode, já utilizando aqui de Broglie, lambda é H sobre P, você pode pegar o P aqui, rearranjar P é H sobre lambda, substituir aqui, e aí você tem H ao quadrado, 2m lambda ao quadrado, mais potencial. Ok? Mas já lembramos o seguinte, né, também que K, o número de onda e a frequência angular, eles são dados por esse valor aqui, 2π sobre lambda, 2πni, e você tem ni e você tem lambda aqui. Ó. Então você pode rearranjar e você vai ter isso daqui. Ó. H ômega 2π, H ao quadrado, K ao quadrado, número de onda aqui, 2m4, π ao quadrado mais V. Então, veja que aqui eu já tenho elementos de onda, né? Já temos aqui dois elementos de onda, a frequência angular e temos o número de onda, angular também, tranquilo. E como eu tenho H e tenho 2π, e tenho 2π aqui também ao quadrado, nós podemos lembrar de H barra, que é H sobre 2π, e substituir também aqui. Né? E aí nós chegamos o quê? A uma equação que é consistente com as hipóteses A e B do nosso sistema. Então, H cortado, ômega é H cortado, K ao quadrado, 2m mais V. Né? H barra ao quadrado, K ao quadrado, 2m mais V. Já temos dois elementos na nossa equação que relaciona com onda. E também temos o princípio da equipartição da energia e temos os postulados da quântica todos envolvidos aqui. O negócio está ficando legal. Ok? Mas para eu ser coerente com a hipótese D, né, eu teria que ter um potencial relacionado ao tempo também. Você tem que encontrar, né, uma função que seja solução para essa partícula livre. E nesse caso você tem que ter uma onda que seja o suficiente para descrever tanto no tempo como no espaço a propagação dessa onda. E é aquilo que nós vimos anteriormente, psi é igual a seno de kx ômega t. O legal é que agora nós temos os elementos aqui ó, na nossa expressão básica de energia, K e ômega. E isso vai entrar justamente na descrição do argumento senoidal da nossa função de onda. Joia? Muito bem, vamos adiante. Então vamos considerar o caso, né, que a nossa equação que procuramos ela tem que ser consistente com essa nossa expressão aqui. Está aqui. Ó. Ela tem que ser consistente com isso daí. Já temos uma função teste para ir. Então nós podemos encontrar algo a partir do quê? Da nossa função teste. Nós temos aqui psi seno de kx menos ômega t. Está muito semelhante. Tem alguns problemas. Tá? Qual é o problema? Aqui nós temos ômega elevado à primeira potência, e temos aqui K elevado à primeira potência. Mas lembre-se que essa função de onda ela tem que ser linear, então nós não podemos ter dimensões de potência diferentes. Mas na nossa expressão, nós temos K elevado à segunda potência. Aí é o problema. O ômega, ok, está em primeira, mas o K está em segunda potência. Então, alguma coisa aqui tem que ser feita de maneira que seja coerente com essa expressão, ou de alguma forma nós temos que ajustar essa expressão para que ela seja coerente com a nossa função de onda mais básica para descrever essa partícula que existe aí sem forças aplicadas sobre ela. Né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Aí vamos lembrar, né, de cálculo 1 básico. Nós podemos lembrar que a derivada do seno é igual a cosseno e a derivada do cosseno é menos seno, né? Que é um n, menos seno. Então, vejam, se derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, eu posso brincar com essa função de onda em termos de derivada e, com isso, mudar o argumento de maneira que se adeque à nossa equação básica que descreva o comportamento ondulatório da nossa partícula. Né? Então, o que isso aqui significa? Isso aqui significa que a expressão tem que conter o que é um fator de ordem 2 e um termo de ordem 1 para ômega. E claro, gente, isso aqui sugere justamente essa equação diferencial. Por quê? Porque se derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é seno, derivada de seno de novo é o cosseno. Nós podemos derivar essa função senoidal e a vantagem é que você sempre vai ter como resposta uma função cossenoidal
com o mesmo argumento acrescentado ao diferenciando dele, ao derivando. Então, por exemplo, aqui, nossa função é y sendo de kx ômega t. Se eu derivar isso daqui em função de x, nós temos, se eu estou derivando em função de x, então t ele é constante, derivada de uma constante que está fora, é zero. Então a derivada da interna aqui é k sai fora, e a derivada da externa, a derivada de seno é cosseno. Então, derivada de psi dx é k cosseno de kx menos ômega t. Então temos isso daqui. Beleza? E se eu derivar uma segunda vez? Porque a minha função é senoidal. Então, derivando uma segunda vez. Então, você vai ter aqui a derivada da interna. Aqui a derivada aqui da interna é k, porque só estamos derivando em relação a x. E a derivada da externa, a derivada de cosseno é menos seno. Então, k com k, k ao quadrado. Então, a derivada segunda, ela já tem, já tem o nosso k ao quadrado aqui. O argumento aqui geral, a questão da amplitude, ela já entra na nossa ideia aqui, da nossa expressão geral de energia K2. E se nós derivarmos em função do tempo, só em relação ao tempo, mantendo o espaço constante, é a mesma história. Está aqui a nossa função, derivada de x em relação a t, então o espaço aqui é constante, isso aqui é zero, derivada de kx aqui é zero, derivada de ômega t é só ômega, sai fora, então nós temos aqui menos ômega, no caso, menos ômega cosseno de kx ômega t. Derivada primeira já é suficiente para nós, porque já aparece o ômega aqui, em primeira ordem, mas nós podemos derivar uma segunda vez, já que estamos derivando todas mesmo. Então a derivada segunda, ou seja, derivada de menos ômega cosseno de kx ômega t, vai ser menos ômega ao quadrado seno de kx ômega t. Isso aqui não vai nos interessar muito, porque o termo ômega ao quadrado não aparece na nossa função teste, dentro dos nossos postulados. Mas nesse caso, essas derivadas, gente, são todas lineares, tá? Todas lineares, o argumento é o mesmo. Você tem kx, ômega t, kx, ômega t, kx, ômega t, kx, ômega t. Você não tem nenhuma solução final cujo argumento esteja numa potência diferente, que implicaria que elas não fossem o que? Lineares. Então você passa a ter agora, olhando para tudo, uma segunda derivada espacial. Isso aqui é a derivada, onde está? Derivada segunda. Por quê? Porque agora você tem o nosso termo k ao quadrado. Você tem uma primeira derivada temporal, onde aparece o nosso ômegazinho aqui, que nós podemos entrar aqui dentro. E temos um termo contendo um fator, no caso de potencial, que seria isso daqui. Então já temos, na nossa expressão, ela tem que ter uma derivada segunda e uma derivada primeira, e tem que ter, claro, um potencial. Então, nós podemos rearranjar isso daqui para uma equação que nos dê como resultado uma função de onda associada. O problema é que, quando nós pensamos essa equação, então, estamos dizendo assim, olha, essa equação, do jeito que está, ela não serve, porque ela tem a ver com essa função de onda. Essa função de onda, o que ela tem em comum é o K e o ômega, angular e, no caso, o número de onda. Então, eu sei que para isso ser coerente, eu tenho que ter uma derivada segunda do espaço, uma derivada primeira no tempo, e, claro, para ser coerente, eu tenho que ter um potencial. Então, eu posso propor uma igualdade assim, a derivada segunda da função de onda em relação ao espaço, mais a derivada primeira em função do tempo. Temos que ter também um potencial, e essa função toda tem que ser linear. Então, se eu tenho psi, ela tem que estar em todos os termos. Por quê? Porque você tem psi aparecendo com todos os argumentos aqui. Só que essa igualdade não é verdadeira, pelo menos a gente não sabe se é. Então, elas podem ser proporcionais. Você coloca que fatores de proporcionalidade, alfa e beta, de maneira a equilibrar a igualdade dessa equação. Se você souber alfa e beta, você tem essa equação geral variando o espaço-tempo, que é muito consistente com isso daqui. Ou seja, se você derivar em segunda aqui, você vai poder obter o quê? O valor, no caso de K. Se você derivar aqui em primeira, você vai obter o valor de ômega, e ela está dentro do teu formato. Potencial, aqui no caso cinético, provavelmente,
e aqui energia total de maneira geral. Mas você tem que rearranjar isso daí. Notem que já está muito próximo do formato nessa equação de Schrödinger. Como a gente não está pensando em uma função que é dependente do tempo, só do espaço, né? Se ela for independente do tempo, isso daqui ó, cai fora. Tá? Então isso aqui para nós não vai fazer sentido, seria zero. E aí você vai pensar agora o seguinte, né? Vamos tentar usar isso aí para ver se dá certo. Bem, já chegamos à primeira e à segunda derivada da função teste, elas são lineares, são proporcionais à primeira potência, né? As funções vão sempre se manter dentro dessa ordem aqui. Muito bem. Então, chegamos a isso daqui, derivada segunda em relação ao espaço, derivada primeira em relação ao espaço. Os argumentos não fogem aqui em termos de potência, então essa função de onda, junto com a outra, são lineares, sem problema nenhum. Esse valor aqui, gente, o k ao quadrado, né, ele vai se alterar em relação à sua função. Olhem bem, aqui na seno de kx ômega t, aqui também, ó, seno de kx ômega t. A única diferença daqui para cá é esse fator k ao quadrado, menos k. Então a derivada aqui ela cresce justamente nesse valor que é proporcional à primeira potência da função. Você poderia até dizer aqui, ó, derivada segunda de psi em relação a x é igual a menos k ao quadrado psi, ó, porque isso aqui é psi também. Ou seja, essas funções elas são perfeitamente lineares. E aí você tem a sua função geral, como nós vimos anteriormente, se ela não depender do tempo. Isso daqui simplesmente vai para o espaço, porque se é derivada de uma constante, derivada de uma constante seria zero. Ok? Como nós não temos nenhum termo independente ou proporcionais a potências maiores do que 1, só temos psi, 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 nós temos uma equação linear diferencial de segunda ordem para ser resolvida. Ok? Então esses termos aqui estão todos na mesma potência. Eles podem ser somados e as soluções desse tipo de equação será uma soma de funções e se você tiver outras funções que estão são resultados para essa mesma equação, mesma solução, você pode somar gerando um novo resultado. Ok? Para você ajustar isso daqui, porque essa igualdade não é conhecida, você coloca os parâmetros A e B de maneira que você mantenha essa igualdade. Se isso aqui tiver uma componente temporal, um desses parâmetros de ajuste vai ter uma componente imaginária. Se for somente espacial, você não terá essa componente imaginária inicialmente. Ok? A questão que fica é, essa equação funciona? Tá? Vamos pensar só em relação ao espaço. Tá? Vamos considerar que o tempo é constante, então a derivada dessa constante aqui vai ser zero, vamos considerar esse termo aqui zero. Muito bem. Então nós chegamos a isso daqui. Ó. Derivada à segunda de psi dx2 vai ser menos k seno de kx ômega t. De onde que eu tirei isso daqui? Aqui, ó. Lembra? Derivada à segunda de psi em relação a x é menos k seno de kx ômega t. Seno de kx ômega t é psi. Ó. Estamos considerando agora somente o x. Então, você tem aqui a nossa expressão bonitinho. E nós podemos brincar com isso daí. Né? Vamos voltar à nossa expressão anterior, que era h barra ômega seria h barra 2k2 2m mais v. Então, vamos tirar o ômega, h ômega aqui, já que nós não estamos pensando na variação temporal, vamos substituir pelo valor mesmo inicial, que é o HNI. Né? Isso aqui é h barra ômega HNI. Né? Então, é energia. Então, está aqui energia, joia. Vou rearranjar isso daqui, vou colocar em função de K2. Então, K2 vai ser E menos potencial 2mh barra ao quadrado. Ó, já tem alguma coisa interessante aqui. Temos K2, temos K2. Tá? Se eu pensar, então, que a nossa função só é espacial, já tiramos o tempo da jogada, né? Nós podemos o quê? Colocar, em vez do argumento kx menos ômega t, somente kx. Então, psi vai ser seno de kx. Essa é a nossa função, psi seno de kx. Joia? Quem é a derivada disso daqui? Derivada primeira seno de kx é k cosseno de kx. Quem é a derivada de k cosseno de kx? É menos k ao quadrado seno de kx. Então temos uma derivada segunda, derivada primeira. Lembre-se que a nossa função é seno de kx, está aqui kx. Então, derivada segunda de psi em relação a x é menos k ao quadrado
psi, k ao quadrado psi, tá? Então, isso aqui fica bem interessante, ó. Então, derivada segunda psi é menos k ao quadrado psi. Quem é k ao quadrado? Aqui, ó, nossa equação. Podemos rearranjar essa equaçãozinha aqui, e aí nós vamos ter aqui, ó, jogando para baixo psi, nós temos 1 psi, derivada segunda de psi em relação a x, igual a k ao quadrado. Quem é k ao quadrado? Está aqui, ó. Vamos substituir isso aqui em 1, e aí nós vamos ter esse valor aqui. 1 sobre psi, derivada segunda de psi em relação a x, igual a e menos vx 2mh bar. E aqui, gente, é só rearranjar. Você rearranja isso daqui, tá, tranquilamente. Você vai jogar o psi para o outro lado. Você vai ter derivada segunda de x igual a x igual a psi vezes essa expressãozinha aqui. Você pode rearranjar de novo. E quando você rearranja, jogar o h barra para o outro lado, a massa para baixo, você vai ter menos h barra 2m, derivada segunda de psi, derivada segunda de psi, mais v psi igual a e psi. Está aqui, ó. Chegamos à equação de Schrödinger. Perfeitinho, está aqui a nossa equação, a partir daqueles postulados básicos. Planck, de Broglie, a questão de Einstein, do efeito fotoelétrico. Então, junta tudo, chegamos à equação de Schrödinger. Ah, professor, assim que deduz? Não, essa é a maneira, é uma das maneiras de deduzir, a partir de postulados. Se você pegar vários livros aí de quântica, você vai encontrar maneiras diferentes de deduzir a equação de Schrödinger. O pessoal parte de maneiras diferentes, de origens diferentes. Por quê? Porque você não tem um ponto de partida real na física clássica em que você tem uma sequência exata, matemática, lógica, que você chega na equação de Schrödinger. Você parte dos seus postulados. Aí tem gente que parte do segundo, tem gente que parte do primeiro, tem gente que utiliza observáveis semelhantes na física clássica, mas todos eles, no final, vão chegar à equação de Schrödinger, e essa equação é baseada em postulados. Você tem que aceitar que os postulados são verdadeiros para que você chegue à equação de Schrödinger. E no artigo de Schrödinger, se vocês deram uma olhada, ele vai falar muito sobre isso. Ok? E aí eu chego na terceira atividade para vocês, meus queridos alunos. A partir dos mesmos postulados, usando o mesmo raciocínio que eu usei anteriormente, eu quero que vocês encontrem a obtenção, obtenham a equação de Schrödinger dependente do tempo. Então, essa é a equação de Schrödinger dependente do tempo, e encontre os parâmetros de ajuste, esse parâmetro alfa e beta. Ah, só isso? Não, tem mais uma segunda parte. Eu quero que vocês leiam o artigo original de Schrödinger, enfatizando principalmente as considerações e as premissas iniciais que ele utilizou para conceber essa equação. O artigo é esse daqui, tá? Que nós falamos ali já no segundo slidezinho. Teoria ondulatória, uma teoria ondulatória da mecânica de átomos e moléculas, lá na Physical Review, 1926. Então, beleza esse daqui. Dá uma olhada, quero isso daí pronto, tá? Comecem a fazer, isso aqui vai ser importante. Joia! E com isso nós terminamos aqui a nossa quarta aula. Vimos a questão da equação de Schrödinger, aplicando aqueles postulados básicos. E quais são os postulados básicos? Que a energia quantizada há uma característica corpuscular à radiação e há uma característica ondulatória às partículas, juntamente com o princípio geral da energia, a equação da energia, e mais duas pequenas considerações em termos de função, já que é uma função de onda, ela tem que ser linear e ela tem que ser consistente com os valores. Então, com isso, se chega à formulação básica da equação de Schrödinger, mas lembrando, a equação de Schrödinger, ela parte de postulados, e esses postulados têm que ser aceitos como verdadeiros para que você chegue a um resultado final que te explique um determinado fenômeno. E é claro, até hoje nós temos isso daí, é quase um ponto de fé, porque se você não considerar esses postulados, você tentar deduzi-los a priori, você não vai encontrar um similar na física clássica que tenha uma linha direta
de dedução. Ok? Aqui tem as bibliografias de sempre, tá? Tem mais algumas aí, e aí eu dou por encerrado. Tchau!